Então, bom dia, queridos alunos aí do curso de, de Técnico em Agropecuária Integrado, que é o professor Jardel. Então, eu vou estar lecionando para vocês a disciplina de olericultura. Ela é uma disciplina da primeira série do curso técnico, é uma disciplina aplicada, e nessa disciplina eu vou estar explicando a parte de conceitos e como que funciona essa olericultura, tá? Aqui eu troquei algumas imagens para vocês do que vem a ser a olericultura, para chamar a atenção de vocês, o quão grande é esse ramo, né, da agricultura, um dos setores aí que tem crescido muito nos últimos anos, principalmente com os hábitos alimentares mais saudáveis, né, alimentação orgânica, alimentação nutritiva. Então, não só o brasileiro, mas as pessoas de todo mundo têm consumido cada vez mais olerícolas na sua dieta, tá? E isso é importante, principalmente para a nossa saúde. Mas, professor, o que vem a ser essa olericultura, né? O senhor poderia explicar para a gente? Claro. Então, hoje nós vamos estar explicando o que seria essa olericultura, vou estar passando alguns conceitos para vocês, explicando a importância desse ramo, as características da produção de hortaliças, como que a gente produz essas hortaliças, os nichos de mercado, como que eu comercializo essas olerícolas e os tipos de exploração olerícola, tá? Isso são só conceitos. Então, durante o curso eu vou entrar mais a fundo nesses tópicos, tá? E a gente vai estar revendo alguns desses conceitos que nós vamos ver hoje na aula inaugural de olericultura. Então, desejo a vocês boas-vindas e espero muito que vocês gostem das aulas e tirem o máximo proveito para a vida profissional de vocês, tá bom? Então, um prazer estar aqui com vocês, alunos do primeiro período do curso técnico em agropecuária integrada. Primeiro conceito é o conceito da disciplina. Professor, o que é olericultura, tá? A olericultura, ela é um ramo da horticultura. Ah, professor, um ramo. Então, a horticultura, ela é mais ampla, tá? E a horticultura, ela vai englobar outras ramos além da olericultura. Então, a horti, além da olericultura, ela engloba a parte de plantas ornamentais, que é a parte de flores, que é bastante importante também no setor da agricultura, e a horticultura, ela também engloba o setor, além do paisagismo, o setor de frutas, né? Então, a horticultura, ela é mais abrangente. Então, vamos supor que vocês formem, né? Termine o terceiro ano, e queiram fazer o vestibular para tecnologia em horticultura, que é o curso nosso superior. O que é a horticultura? Então, a horticultura, ela envolve lá o paisagismo, que é a ornamental, a fruticultura, todas as frutas, mais a olericultura. E a olericultura, ela trata da produção racional e econômica das plantas olerícolas, também chamada de hortaliças, tá? Então, essa disciplina aí, ela está envolvendo a parte de hortaliças. Aí vem alface, vem repolho, tá? Vem tomate. Então, nós temos aí várias hortaliças dentro desse setor aí da olericultura. Tá ok? E o que é produção racional? Produzir de forma racional é produzir com a quantidade certa de nutrientes, gastando a quantidade correta de água, sem poluir ali o meio ambiente e trazendo o quê? Retorno econômico para o produtor. Que ninguém vai produzir nada se não der retorno financeiro, tá? Ninguém vai pagar para trabalhar. Geralmente o produtor, ele quer o quê? Receber pelo seu trabalho, né? Então, a gente tem que fazer essas atividades tornarem-se rentáveis. Então, ela tem que ser racional, a gente não pode degradar de forma alguma o meio ambiente, mas, por outro lado, nós temos que fazer atividades que sejam economicamente rentáveis, tá bom? Então, hortaliça de forma racional e econômica, tá ok? Isso, sim, é a nossa olericultura, tá bom? Se eu cair, turma, algum momento aí vocês perderem a conexão, tá? Eu estou com o meu celular aqui aberto também, eu peço vocês para mandar uma mensagenzinha lá no Telegram, tá? Eu vou manter ele aqui aberto,
que aí eu retorno. Porque se cair aqui, às vezes, a única indicativa que eu estou online aqui é a câmera ligada na parte superior da tela, tá? Mas se tiver algum probleminha aí, vocês podem mandar mensagem para mim por Telegram que eu restabeleço a conexão. E toda vez que aparecer esse barulhinho, é porque alguém está querendo entrar na aula e eu tenho que autorizar. No caso aqui, o Luiz Eduardo, bom dia, tá bom? Então, continuando, fitotecnia. Então, um conceito grande, né? Fitotecnia é quase toda a agronomia, né? O que o pessoal que vai formar em agronomia estuda. Então, o agrônomo, além da horticultura que eu expliquei para vocês, a fitotecnia, ela envolve grandes culturas, que são as produtoras de grãos, fibras e estimulantes. Então, o que que entra aqui? Por exemplo, o grão, nós temos aí a soja, nós temos o milho, tá? Fibras, nós temos o algodão, estimulantes, nós temos aí algumas plantas medicinais, então, aromáticas, então, grandes culturas de grande escala, tá, pessoal? Envolve esses grandes grupos aqui de culturas. E nossa região bastante importante, a soja e o milho, né? São exemplos de grandes culturas. A horticultura, ela envolve aqui a nossa olericultura, que eu acabei de falar para vocês, que está a parte de hortaliça, a parte de fruticultura, a parte de floricultura, que junta também com a jardinocultura, que é a parte ornamental, os viveiros, né? Se vocês tiverem a oportunidade de passar ali próximo ao IF Goiânia, estamos construindo o nosso viveiro de mudas, que é com sombrite bem escuro, que retém parte da luz solar, e a gente vai ter aulas práticas ali, muito em breve, sobre a produção de mudas, né? Inclusive, a gente vai ter atividades, distribuir mudas aqui na cidade, então vai ser muito legal a gente ter essas aulas práticas assim que essa pandemia ela tiver aí passado, né? A cultura de plantas condimentares também é tratada como horticultura. Olha aí, grande professor Justino está mandando mensagem aqui no Telegram. Depois eu tenho que fazer isso aqui sumir também, que eu não sei. E a cultura de cogumelos comestíveis, tá? Também é um trabalhado aqui dentro da horticultura. Então, nossa disciplina, turma, ela é um pedacinho da agricultura, tá? Que está envolvida dentro da horticultura. E, além disso, né, o pessoal da fitotecnia, eles estudam também a silvicultura, que é as espécies florestais, aí entre eucalipto, mogno, australiano e por aí vai, tá? As pragas, doenças. Então, isso aí tudo é a parte de silvicultura. E também tem a parte de forragicultura, que envolve ali as pastagens e forragens de forma geral, tá? Então, nosso foco aqui dentro da nossa disciplina vai ser olericulturas, a produção de mudas de hortaliça, controle de pragas, de doenças, a colheita, a pós-colheita, que é a parte de armazenamento, a comercialização. Então, tudo vai estar envolvendo ali as nossas hortaliças. Tranquilo até aqui, pessoal? Beleza? Bom, então a fitotecnia, que é aquele grande grupo, é a parte da agronomia que cuida da produção vegetal como um todo, né? Então, tudo que é produção vegetal é fitotecnia. Ela abrange várias áreas que eu mostrei para vocês, e agrega o cultivo de plantas, o melhoramento, né, adubação, irrigação e por aí vai. Então, melhoramento, turma, vocês vão ter aulas de melhoramento, você pegar aqueles materiais que estão disponíveis e melhorar ali as características de produção, tá? Você aumentar rendimento, melhorar a tolerância a doença, a pragas. Ao longo dos cursos aí que vocês forem fazer na área de agrárias, vocês vão ter bastante aula sobre melhoramento genético, tá? E como que você pode fazer na prática para melhorar a produção e a resistência ali dessas plantas a pragas e doenças, tá? Então, esse conceito, turma, é muito importante. O objetivo da fitotecnia é sempre aumentar a produtividade da plantação, tá? Por meio do aprimoramento de processos. O que é produtividade? Então, vamos supor que eu esteja colhendo ali 10 quilos de alface numa área de 1 metro. Se eu melhorar a irrigação, se eu melhorar a adubação, se eu usar um material mais produtivo, aqueles 10 quilos, às vezes, passa para 15, 16 quilos, o pé de alface fica maior. O pé de alface ficando maior, ele fica o quê? Mais comercializável. Imagina vocês chegando no supermercado, aqueles pezinhos de alface pequenininho, murcho, e aquele pezão de alface bonito.
Então, é isso que vocês vão buscar sempre, né? Aumentar a produtividade, seja ali pela adubação correta, pelo controle de pragas, de doenças, pela questão de luz. Então, vocês vão melhorar esse processo. Eu vou estar explicando isso aí para vocês durante o curso, tá? Mas essa busca por um melhor rendimento não é indiscriminada, é o que fala, né? Não adianta nada você utilizar também muito inseticida e fornecer para o consumidor ali um alface muito bonito, sem nenhuma manchinha de doença, de praga, mas, por outro lado, ele está ali cheio de resíduo de inseticida que vai fazer mal à saúde do consumidor, tá? Então, a gente também não pode só pensar no rendimento, mas sem pensar na segurança, pensar no meio ambiente, aplicar um produto que vai parar lá na minha água, no meu lençol freático, e aí o que acontece? Contaminar meus peixes e causar mortalidade ali dos peixes, né? Então, existem limites, turma, que a gente chama de limites ambientais, tá? Que são pesados continuamente em relação aos ganhos de produção. Se vocês acompanham a televisão, vocês devem ver reportagens aí ou na internet mesmo sobre a liberação de novos pesticidas no mercado, né? Ou a proibição de pesticidas aí no mercado. Então, aumentar a produtividade, mas aumentar a produtividade de forma o quê? Sustentável, tá bom? Deixa eu dar autorização aqui para o Carlos Eduardo. Beleza. Então, continuando aqui a nossa aula. Bom dia, Carlos. A gente vai falar aqui de olericultura, tá? Professor, beleza. Olericultura são hortaliças. Mas o que são as hortaliças, tá? Então, elas são plantas de consistência herbácea, ou seja, são geralmente plantas mais baixas, né? Não são espécies arbóreas, mas são ervas, são um porte um pouco mais baixo, geralmente anuais, ou seja, o que é uma planta anual? Ela completa seu ciclo do plantio até a colheita dentro de um ano. Por exemplo, o eucalipto, né? Não é uma planta anual, é uma planta perene. Você não consegue plantar um eucalipto e colher ele no mesmo ano. Mas um pé de alface, sim. Você planta num ano e colhe naquele mesmo ano. Então, colheu dentro do mesmo ano, nós chamamos de anuais. É isso que eu chamo a atenção para vocês. Isso não está na apostila de vocês, tá? No slide aqui. Está na apostila, lá no material teórico, ou vocês anotam aí no caderno, ó, planta anual, é uma planta que completa seu ciclo do plantio e a colheita dentro de um ano. Ou busca lá no Google, tá, turma? Na internet, não tem problema nenhum também, planta anual. E se o professor, porventura, explicar alguma coisa que não bata lá, vocês podem me perguntar lá no chat, que o professor também erra, tá? O professor não é Deus, o professor é um ser que erra, mas planta anual é que completa seu ciclo dentro de um ano, tá bom? Com cultivo intensivo sendo utilizado para consumo in natura ou em forma industrializada com aproveitamento total ou parcial dessas hortaliças. Vamos lá. Cultivo intensivo, turma, é uma cultura ou várias culturas ali na mesma área, tá? Intenso, uma coisa intensa, uma coisa ali concentrada, tá? In natura, de forma que é colhida, então ela não é processada. Então você pode, por exemplo, um pé de alface, você vai comer ele in natura, né? Do jeito que você recebe ele, você come ele. Por exemplo, a laranja, você pode consumir a laranja in natura, você pode descascar a laranja e consumir ela, ou você pode processar ela de forma industrial, produzindo suco, tá? Então, hortaliça é a mesma coisa do exemplo da laranja. Você pode consumir o tomate de forma in natura, picadinho lá no meio da sua salada, ou você pode consumir o extrato de tomate, que é a forma industrializada do tomate, tá? E pode aproveitar todo o fruto ou parcial. Às vezes, o fruto ali ele tem um ataque de uma praga, você corta, ou você tem que tirar ali a casca. Então, você pode aproveitar totalmente essa hortaliça, ou você pode ali aproveitar parte. O repolho é um caso, né, turma? Geralmente a gente tira essas folhas mais duras, né, do lado de fora do repolho e fornece ali para o consumidor somente a parte interna do repolho, tá? Ali a gente chama de um aproveitamento parcial dessa hortaliça. Tá bom?
Alguma dúvida até aqui? Tá tranquilo? Tá indo bem? Deixa eu ver se tem um sim aqui no chat. Estão ouvindo bem? Obrigado aí, pessoal que deu um ok. Tá tudo ok, né? Então, posso continuar. Obrigado aí, Thales. Então, vamos continuar aqui. Beleza. Então, a gente viu esses conceitos, né? O que que é? A gente está chegando na olericultura. A olericultura, ela está dentro da horticultura, que, por sua vez, está dentro da fitotecnia. E a olericultura, ela trata, basicamente, do cultivo de hortaliças, que são plantas herbáceas, geralmente anuais, são plantadas e colhidas no ano, de forma intensiva, para consumo in natura ou industrializada, com aproveitamento total ou parcial dessa olerícola, tá? Ah, professor, mas me dá exemplos de que são hortaliças, né? O que a gente vai estudar durante a disciplina. Eu trouxe aqui, turma, as 10 hortaliças mais consumidas no Brasil, tá? Então, nós temos ali a abóbora, então ela é uma das mais, não é que ela seja a mais produzida, está em ordem alfabética, tá? Ela é uma das 10 mais produzidas, tá? Ou mais consumidas. Então, nós temos a abóbora, nós temos a alface, a batata doce, a cebola, a cenoura, o chuchu, o pimentão, o repolho, o tomate, tá? Então, aqui na região de Cristalina, por exemplo, nós somos referências no Brasil na produção de batata, nós somos referências no Brasil na produção de cebola, tá? Além disso, nós temos aqui a produção de alface, repolho, tomate, tá? Cenoura. Mas, basicamente, aqui nós somos muito fortes a nível nacional na produção de batata e cebola, tá? Nós somos, aqui, a cidade cristalina é uma das grandes produtoras nacionais dessas duas hortaliças aí, tá bom? Então, isso é um pouquinho, né, do que a gente vai estudar aí nas disciplinas de olericultura ali, a parte de hortaliça. Essas são as principais no Brasil, mas tem outras, tá? A gente vai falar um pouquinho delas também. O uso intensivo, que a gente viu lá naquele, eu falei para vocês, de intenso, né, lá no nosso conceito lá inicial. Então, a gente vai falar aqui agora de algumas características nessa produção de hortaliças. A primeira característica é o uso intensivo. Então, você usa de forma intensiva a área. Então, aqui, por exemplo, você aproveita ao máximo esse espaço que tem aqui para você produzir o máximo de olerícolas, tá? Os tratos culturais, que é, por exemplo, a capina, o plantio, a aplicação de fungicidas, que é para controlar doença, de inseticidas para controlar inseto. Então, você utiliza ali o máximo de tratos culturais. A mão de obra, ela é bastante recorrente em mão de obra, tá? Como defensivos agrícolas, fertilizantes, sementes, então ela demanda muito. Aqui, turma, um exemplo de uma criação de peixes com recirculação de água em sistema, tá? Então, se vocês clicarem aqui, vai abrir vídeo no YouTube para vocês verem, tá? Eu não vou passar o vídeo aqui, porque o sistema de som. Mas aqui nós temos a criação de peixes, tá? São feitos nesses tanques. Então, deixa eu voltar aqui. Ô, gente, sumiu aqui, peraí. Vamos voltar. Deixa eu voltar aqui lá na nosso vídeo, tá? Então, aqui nós temos exemplo de criação de peixes. Então, esses peixes, não tá clicando mais, tá? Aqui, vamos voltar aqui. Então, esses peixes são criados aqui em tanques. Esses peixes aqui, como eles consomem ração, eles acabam defecando ali resíduos dessas rações, tá? E essas rações, elas são nutritivas, elas têm fósforo, elas têm nutrientes, e esse nutriente aí, ele é bombeado para essas plantas aqui de alface, né, que elas são cultivadas, elas são cultivadas ali da forma de hidroponia, que é aquele outro vídeo que eu passei para vocês, tá? Então, aqui é a criação de peixes com recirculação de água em sistema de hidroponia. Então, aquela própria fezes do peixe, ele circula ali no sistema, nos caninhos, e fornece nutrientes para essas plantas aqui de alface. Então, você está usando essa área aqui, tanto para a criação de peixes, quanto para a produção ali de alface, tá?
Então, aqui estão os peixes, e ali tem um filtro, né, também, para filtrar essa água, e lá você tem o alface, né, aproveitando ali o resíduo da fezes desse peixe, tá? É um exemplo ali de uso intensivo de uma pequena área para produzir peixe e para produzir ali alface, tá bom? Então, outra característica que é importante aqui, então deixa eu parar o vídeo aqui. Esse vídeo está disponível para vocês ali, tá? É a demanda de infraestrutura de produção e comercialização. Ela é muito complexa, tá? E mais ágil do que as culturas extensivas como soja e milho. Então, pega aqui um sistema de produção de alface, olha o tamanho dessa área de produção de alface. Cada canteiro desse aqui, ele tem 4 linhas de alface, tá? E aqui nós temos esse sistema que a gente chama de motion, que é um sistema com plástico. Esse plástico que ele serve para controlar plantas daninhas, aumentar a temperatura do solo e reduzir ali o ataque de pragas também. Então, ele é principalmente utilizado em regiões temperadas, né, onde a temperatura é um pouco mais baixa, para melhorar ali a produtividade do alface, tá bom? Então, essa infraestrutura aqui, vocês já viram soja, milho plantado em motion, pessoal? Não. Então, a estrutura, eu mostrei para vocês lá a estrutura do alface, né? Junto com os tanques de peixes, aqueles filtros, aquele sistema de recirculação, ela é muito mais complexa e mais ágil, né? Do plantio à colheita aqui são poucos dias, são 40, 45 dias, e isso já tem que estar na mesa do consumidor com no máximo ali 3, 4 horas, né? Então, colheu aqui, tem que estar lá no supermercado, então tem que ser ágil. É complexo e é ágil, tá? Então, o canal de comercialização ali, ele tem que ser muito mais bem elaborado. Tá ok? Um outro exemplo, turma, isso aqui eu peguei lá numa casa de vegetação, tá? Nós temos ali casas de vegetação de tomates. Durante o meu intercâmbio lá para os Estados Unidos em 2008, tá? Eu trabalhei nessas casas de vegetação. Aqui nós temos tomates. Esses tomates eles são plantados em sacos, né? Esses sacos aqui têm substrato, que é um tipo de solo especial, e ali tudo sistema de gotejamento, que são irrigação, sistema de irrigação, e aqui é plantado os tomates dentro da casa de vegetação. Aqui um vídeo também, só para vocês verem como que funciona, tá? O vídeo ele está em inglês, mas olha aqui um exemplo, né? Começando aqui lá no início. Olha que bacana, turma, como é que o pessoal planta tomate lá nos Estados Unidos em casa de vegetação, né? Deixa eu ver se eu consigo dar uma pausa aqui, sem passar o slide. Beleza. Olha como é que funciona, né? Então, ali nós temos o solo, fica dentro de sacos ou com terra, né? E aqui o sistema de irrigação por gotejo, e olha a quantidade de tomate que é produzida aí dentro dessas casas de vegetação em ambiente totalmente controlado. Então, a olericultura, ela é, sim, muito moderna, né? Muito intensiva, demanda muita tecnologia, e nós precisamos de mão de obra qualificada para a gente conseguir implementar essas tecnologias para que o produtor consiga produzir de forma sustentável e de forma econômica, né? Então, por isso que vocês estão fazendo o curso aí, aprendendo um pouquinho sobre a agricultura, para levar essas tecnologias aí para os nossos produtores, tá bom? Então, vamos continuar. Então, aqui a colheita, né, desse tomate, está muito bacana, vocês vão acompanhar ali como que funciona essa tecnologia dentro da olericultura, tá? Outra característica, ela demanda infraestrutura de produção e comercialização, mostrei isso aqui para vocês já, né? Vou passando. Por acaso, turma, isso significa que a produção é sempre em pequenas áreas, né? A produção, quando a gente pensa em hortaliça, né, em olericultura, a gente pensa ali na hortinha nossa, dentro de casa, nossa hortinha vertical, ou nós pensamos naquela hortinha da escola, ou nós pensamos naquela horta da vizinha, no quintal, né? Mas não, turma, a hortaliça também, ela é plantada em áreas intensas, né? Extensas. Então, aqui em Cristalina, a gente tem áreas extensas, como essa de cenoura, nós temos áreas extensas, como essa de batata, de cebola. É muito comum vocês passarem em pivôs centrais
e verem todo o pivô plantado com batata, né? Então, geralmente ali a hortaliça também ela é cultivada em áreas extensas, tá? E a tecnologia para essas áreas aqui é totalmente diferente da tecnologia para uma área pequena. Então, nesse caso aqui, a gente usa plantadeira, usa coletadeira, nós usamos ali aplicação via pulverizadores grandes, né? É diferente de uma aplicação de um pesticida no costal, como é feita em hortas menores. Então, toda a tecnologia embutida nessas áreas de extensão, elas são diferentes, né? Ou mais modernas, ou mais robustas do que as áreas menores aí que nós utilizamos, tá? Aqui a batata, né, que é uma fotinha aqui de cristalina. Olha o nosso cultivo aqui de batata, olha o tamanho dessa área aqui sendo plantada somente com batata, né? Então, área intensa. Aqui o transplantio de mudas, aqui manual, às vezes a gente faz isso de forma manual, então demanda, é um setor, turma, que demanda muito mão de obra. Outro dia eu estava vendo os indicadores econômicos do município, né, na cidade cristalina, lá no Instagram. O município de Cristalina, mesmo na época da pandemia, foi o 9º município que mais gerou empregos no estado, o 9º ou 10º, tá? Então, mesmo com todo esse problema de coronavírus, Cristalina gerou mais de 1.000 empregos aí, diretos. Por quê? Devido a essa demanda aí nesse setor nosso, que é o setor de hortaliças, né? Seja para plantio de batata, de cebola, cenoura. Então, demanda sempre muita mão de obra, tá? Aqui o plantio manual. Aqui, por exemplo, a debulha do alho, né? Olha a quantidade de pessoas aqui envolvidas na atividade. Então, existe essa atividade manual, mas existe também já as atividades mecanizadas. Então, para você comprar um equipamento desse, para você fazer a manutenção desse equipamento, para você fazer a lubrificação, isso aqui atua aqui, a parte do técnico, do engenheiro, né, também para dar manutenção e assistência técnica aí nesses equipamentos aí na parte de hortaliça. Então, um ramo muito grande, tá? Aqui é a questão da irrigação em tomate, que é um pivô de tomate para produção de extrato de tomate. Geralmente, esse tomate produzido em pivô, diferente do tomate que é tutorado, né, que é aquele em galho. Ele é um tomate com a qualidade um pouco inferior, que ele fica em contato direto no solo e geralmente utilizado ali para processamento via extrato, tá? Então, ele é um tomate irrigado ali via pivô. Qual que é a quantidade de água que eu vou ter que jogar nesse tomate? De quanto em quanto tempo eu vou ter que ligar esse pivô? Qual que é a quantidade de água que eu vou regular para cair nesses bicos aqui do pivô? Então, isso aí são todas variáveis importantes que vão impactar o quê? De forma direta na produção do tomate. Se eu irrigar demais, além de eu perder água, gastar energia, eu posso estar favorecendo a incidência de doença. Por outro lado, se eu jogar menos água, uma quantidade inferior do que pede, eu posso estar reduzindo a produtividade ali por estresse hídrico, né? É redução da produtividade por falta de água. Então, é muito importante, turma, nós trabalharmos ali essa questão do manejo da irrigação. Então, vocês vão ter noção de como que a gente faz isso, né? É claro que para detalhes maiores, vocês vão ter que fazer um curso superior de agronomia, e se vocês quiserem ficar especialistas nessa área aqui de irrigação, nós temos o mestrado e o doutorado também na área de irrigação, tá? E aí vocês podem ser profissionais que vão dar assistência, que vão em lavoura, aferir se o produtor está jogando a quantidade certa, fazer a regulagem desses bicos e por aí vai, tá? Então, para vocês verem como que a área que vocês estão ingressando aí no ensino médio, ela é importante, e o quanto essa área do agronegócio, ela dá oportunidade para você atuar em diferentes áreas, né? Então, aqui um exemplo aqui para você atuar na área de irrigação, que é muito importante, inclusive, no nosso município de Cristalina, né? Que é uma das maiores áreas irrigadas da América Latina, nem do Brasil, tá? O município de Cristalina é um dos municípios com maiores índices de pivôs centrais e de irrigação na América Latina e também no mundo, tá? Nós temos aqui tecnologia de ponta, e nós temos ali produtores que precisam muito de assistência técnica de qualidade nessa área de irrigação. Inclusive, a gente tem pretensões de trazer um curso de pós-graduação em irrigação. Talvez alguns de vocês vão ser nossos alunos lá na frente, nessa parte de fazer mestrado, doutorado na parte de irrigação.
Aqui um exemplo, né, da colheita de tomate. Então, um equipamento aqui todinho mecanizado. Então, em vez de colher manual, você colhe aqui todo mecanizado. Então, você olha o volume de tomate aqui, quantas pessoas estão trabalhando aqui? 3, né? Nós temos aqui o motorista do implemento, o auxiliar aqui, e nós temos ali o motorista do caminhão, né? Então, aquele monte de pessoas que estavam lá na foto, elas estão lá no barracão trabalhando na seleção, enquanto aqui no campo ficaram 3, né? E quem que dá assistência dessas máquinas? Quem faz a regulagem desses equipamentos para não perder tomate no chão? Então, isso aí também é função do engenheiro agrícola e do engenheiro agrônomo, né? Que são outras 2 áreas aí importantes do nosso agronegócio, tá? Então, turma, pensando ali nas características dessa produção de hortaliças, né? Ela requer uma classificação acirrada, então aqui entra tudo, ó, entra fruto podre, entra fruto manchado, entra fruto bom. Então você tem que classificar. Se você for fazer um extrato de tomate, colocar muito tomate podre, o gosto fica ácido, né? Aquele extrato de tomate de qualidade ruim, aquele ketchup ruim que você coloca lá no hambúrguer, fica aquele gosto que parece que está queimando a boca, né? Muito produto de conservação. Então, a classificação foi mal feita. Então, produtos mais baratos, qualidade inferior, geralmente o problema está ali na classificação. O pessoal não fez a seleção ali dos frutos bons, dos ruins, processou aquilo tudo junto, e aí teve aquele problema de gosto ruim. Acondicionamento das embalagens. Então, as embalagens, às vezes, elas estão muito apertadas, as caixas, elas ficam muito apertadas, acaba amassando o fruto, ou às vezes você tem pontas, né, que furam o fruto ali, que danificam o fruto. Então, esse é um problema. A embalagem ela tem que ser bem definida. A gente vai ter aula sobre isso. Melhor apresentação dos produtos, né? Colocar embalagens coloridas, com bom visual, fáceis de carregar. Isso é importante também dentro das hortaliças. Os mercados, eles são organizados, eles exigem um produto apropriado, selecionado, classificado. Então, os consumidores hoje, eles são mais exigentes. Se eles chegam lá, o tomate está ruim, não está classificado, está podre, eles já pensam 2 vezes antes de levar para casa. Às vezes, eles pagam mais caro num tomate cereja, que custa lá R$ 5, e deixa aquele tomate que custa R$ 2, R$ 3 lá, que está estragado no seu mercado, né, apodrecer. Para quem que vai o prejuízo? Vai para o comercial ali que fez toda essa parte de entrega, mas que não vendeu, né? Os mercados informais aceitam comprar o produto apenas selecionado. Então, se hoje, turma, um dos grandes mercados dentro dessa parte de técnica, em agronomia, essa área agrária, seja em olericultura, seja em fitotecnia, é a questão da seleção. Para você comprar e vender grão, você tem que selecionar. Se você comprar e vender laranja, alface, tem que estar tudo selecionado, né? Então, é importante fazer essa classificação, padronizar e embalar de forma apropriada. Então, são exemplos aí de áreas de atuação. Ah, professor, depois você me explica melhor isso. Eu vou explicar, tá, turma? A gente vai ter uma aula de classificação, como que funciona essa classificação, uma aula lá de embalagem, quais são os principais tipos de embalagem, quais as vantagens, as desvantagens de cada tipo de embalagem. Hoje é só uma introdução para vocês terem uma noção do que se trata a olericultura, tá? A gente vai aprofundar em cada tópico desse, tá bom? À medida do possível. Terceiro, explora nichos de mercado, né? Então, a função nossa da comercialização é chegar ao consumidor final. Então, existem mercados que valorizam a novidade. Então, vou mostrar para vocês lá na aula de embalagem, que nós já temos ali embalagem que armazena 6 maçãs, embalagem que armazena 1 banana. Já tem pessoas comercializando unidades de banana lá no supermercado, em vez de vender o quilo da banana, está vendendo a unidade. Você chega lá, em vez de ter um docinho lá no caixa, tem uma banana para você pegar, para poder levar para casa. Então, são novidades que estão chegando aí no mercado, tá? O sabor. Então, nós temos variedades com diferentes tipos de sabores. Tem mercado que gosta mais de um certo sabor, tem outro mercado, outra região que já prefere outro sabor. A embalagem transparente, de forma que você consiga ver lá o produto, né, como que está a qualidade do produto, e você consiga escolher com mais segurança. O rótulo contendo as informações nutricionais, quanto que tem de vitamina, quanto que tem de proteína, quanto que tem de nutrientes. Então, é importante você ter um rótulo ali que traga informação clara para o consumidor, além de ser uma exigência da Anvisa, né, que é a Agência Nossa de Vigilância Sanitária.
a marca ou produtor. Então, hoje nós temos a questão da rastreabilidade, com um código de barras lá na banana, na maçã, você consegue fazer a leitura para o seu QR Code do seu celular e ver quem que foi o produtor, por onde que ele passou, quem que foi a fazenda. Se der algum problema, você consegue reclamar lá direto com o produtor, tá? E preferência aí para produtos sem agrotóxico, com pequena quantidade de agrotóxico. Hoje já sabe que alguns agrotóxicos eles podem desencadear ali problemas sérios de saúde, como câncer e por aí vai. Então, hoje a gente já tem a consciência que nós não podemos consumir produtos ali com grandes resíduos de agrotóxico. Inclusive, tem fiscalizações, turma, da Anvisa nessa questão, né, em supermercados, em hortifrutis, né? O pessoal vai lá, pega a amostra desses frutos e verifica ali o teor de agrotóxicos que estão presentes lá. Isso cabe até multa, né? Para quem está infringindo ali os limites. Os produtores devem procurar colocar sobrenome, sua hortaliça, alface do João. Ah, sempre o alface do João é muito bom. Por exemplo, não plantar tomate, mas tomate orgânico. Então, tomate orgânico do João. Tomate cereja orgânico do João. Caqui do Tião. Caqui hidropônico sem inseticidas. Caqui hidropônico orgânico. Tomate longa-vida, por exemplo. Então, são exemplos aí de sobrenomes, né? Que valorizam ali o produto. Quanto mais sobrenomes, menor será a competição no momento da venda. Por quê? Você tem um produto diferenciado, né? O pessoal já sabe que aquele produto ali é um produto de boa qualidade. Então, aí entra o marketing, tá, turma? Então, nós vamos ter aulas de comercialização. Então, olha que bonito esse alface aqui. É um alface crespo, olha o tamanho. Vocês percebam que nesse alface aqui já não tem mancha nenhuma de doença, mancha nenhuma de praga. Ainda colocaram essa cordinha azul ali, com o nome da fazenda. O pessoal fala, eu comprei o alface aquele dia, paguei R$1 a mais, mas aquele alface é bom, hein? Eu aproveito ele todinho, não perco nem uma folha. Às vezes é melhor você pagar R$1 a mais lá no alface do João, do que você comprar um alface ali mais barato, mas que a gente tem que jogar metade das folhas fora e que está com gosto de inseticida. Então, aqui um exemplo, né, da gente explorar também esse canal de comercialização, que é uma das funções da disciplina de vocês de olericultura, tá? Os tipos de exploração olerícola. Então, nós temos a exploração diversificada. O que é a exploração diversificada? Nós temos várias culturas ali num pequeno espaço de área, né? Então, na área bem pequena ali, você tem alface, você tem repolho, você tem tomate. Nós temos a exploração com a finalidade industrial, que eu mostrei aquela foto para vocês no pivô central da cenoura, mostrei as fotos para vocês da batata. Então, aquilo ali é uma finalidade industrial, tá? E, além disso, nós temos dentro da olericultura a horta doméstica, né? Se você entrar lá no Mercado Livre, a gente tem vários vendedores vendendo ali hortas para você implementar no seu quintal, para você implementar na sua parede, né? Às vezes a gente vai em algumas casas, a gente já consegue encontrar ali condimentos, hortaliças ali na parede, seja ali em pallets, né? Seja ali em vasinhos. Então, a gente já consegue, em alguns casos, identificar aquelas que já têm um sistema de irrigação por gotejamento. Então, é muito bacana, né, Tom? É importante, porque às vezes você viaja, vou para Caldas Novas, vou ficar 4 dias, aí está lá seu pallet lá com seu alface, aí na hora que você volta, tudo murcha, né? Então, o pessoal já tem sistemas com timer que liga e desliga sozinho. Então, é legal, vocês tiveram oportunidades, a gente compra muito celular, Vocês que estão entrando agora na área agrícola, vê se vocês pediram um celular novo, eu quero um sistema de irrigação, de hidroponia para montar uma horta para minha mãe, eu quero que meu pai traz um pallet para mim montar lá na parede, assim que a gente começa a pegar gosto pela área de olericultura, tá, Tom? Por que não montar ali uma hortinha caseira, né, uma hortinha recreativa, educativa, e vocês acompanhar a irrigação, daqui a pouco sobra uns R$30, vocês compram o timerzinho lá para ligar e desligar a água sozinha, isso vai pegando gosto aí pela área, sua mãe aí, seu pai vai ficar muito feliz que vai ter alface sem inseticida e de graça para eles aí, né? Então é bacana, essa horta doméstica, recreativa, educativa tem ganhado espaço, tá? Então aqui um exemplo da exploração diversificada,
aquilo que eu falei para vocês, aqui nós temos diferentes tipos de alface, né? A finalidade comercial também, são áreas geralmente pequenas, várias culturas juntos, o produtor vende a varejistas ali próximo, né, da área rural, em geral, então, típica de cinturões verdes, então são regiões ali, aqui a gente está no meio do cinturão verde, a gente atende aqui o mercado de Brasília, nós atendemos aqui Catalão, então atendemos aqui essa região toda, aqui Paracatu, então a gente está no meio de um cinturão verde, tá? Tende a entrar em competição com empreendimentos imobiliários, como fica ali perto da cidade ali, que facilita ali o escoamento, geralmente aquelas áreas com loteamento, elas vão tomando conta aí dessas regiões, tá? Finalidade industrial, são áreas comerciais, são áreas extensas que abastecem geralmente agroindústrias, né? Mostrei lá o tomate. Culturas em grandes áreas, plantadas em geral de maneira extensiva, olha o tamanho desses canteiros aqui. Custo de produção por área é geralmente menor. Então, quanto maior a sua área, menor o custo, tá? E você consegue diluir esses custos. E aqui é a nossa hortinha doméstica, né? Nós temos essa aqui em pallet, que eu mostrei para vocês em vaso. Ela já tem com sistema de hidroponia, que você compra lá no Mercado Livre, ou no outro site, né? A gente tem também lá o sistema de temporizador, que liga e desliga a água sozinha. Então, aqui é só condimentos, você pode usar também para hortaliças, tá? A finalidade maior não é comercial, é via subsistência, que é, ou seja, o próprio uso ali pelo, pelo, pelo dono, né? Que é o caso a família. A suplementação alimentar tem finalidade recreativa e educativa. Olha que bacana, você mostrar isso aí para os seus filhos, para os seus primos, né, para os seus colegas, isso aí é legal. É muito utilizado em escola e creche, a gente teve trabalho de extensão aqui, que a gente montava hortas, né, em escolas do município, então a gente vai continuar assim que voltar. Uso intensivo de mão de obra, então isso demanda uma boa mão de obra, todo dia você tem que irrigar, todo dia você tem que acompanhar, e evitar sempre o uso de agrotóxicos, né? Então, a gente não leva inseticida, fungicida para dentro de casa, né? Então, você produz ali sem agrotóxicos, tá bom? Então, essa foi a nossa aula de hoje, tá? Então, nós gastamos, geralmente minhas aulas, elas duram em torno de 1 hora. Hoje foi uma aula introdução, é um módulo mais tranquilo, tá? É só para trazer para vocês a importância desse setor aí da olericultura, o quanto que a gente pode trabalhar dentro desse setor e o quão importante é esse setor para nós, né, que somos aí alunos do curso técnico em horticultura. Espero que vocês tenham gostado. Não vi dúvidas aqui, né, não sei se vocês tiveram dúvidas, mas se surgirem dúvidas lá durante a leitura do capítulo teórico e durante a realização dos exercícios, nós vamos ter nosso chat semana que vem, na terça-feira, tá? Às 8 da manhã. Então, vocês podem trazer essas dúvidas que eu vou resolver lá com vocês no chat, tá bom? No mais aí, turma, eu vou parar aqui a gravação, tá? Posso interromper aqui?